Hi guys, sou eu, Cynthia de novo, e eu estou aqui para responder uma pergunta em específico, que foram feitas por duas pessoas diferentes, mas para o mesmo personagem, que são Lazuri e Bacon Hair do Café. Bem, tem toda as perguntas que o pessoal fez é interessante, por que o Caos é assim? Por que ele gosta de estar destruindo as coisas, especificamente explodindo elas? E eu não tô de sacanagem. O nome que eu coloquei lá na backstory original dele era... O nome dele era Arthur. Oh, Jesus. Vamos começar, né? Tudo começou lá nos anos de 1800 ou 1900. Ou é por aí. Que ele era um mascote, um experimento que era um mascote de uma fábrica de papel. Uma fábrica de papel ofício. Como ele falou lá no vídeo de perguntas e respostas, é tipo um Turn of the Lights, só que de uma empresa de fazer papel. Que essa coisa do Turn of the Lights é uma creepypasta de um mascote que ficava numa empresa de energia, e toda vez quando as pessoas não economizavam energia, que era o objetivo dele, de fazer as pessoas acabando. O objetivo do Turn Off the Lights em si era fazer com que as pessoas não gastem muita energia. Aí quando a pessoa saía do cômodo e deixava uma luz acesa, ele aparecia e matava a pessoa. Ele primeiro deixava uma placa, se a pessoa não seguiu o que está escrito naquela placa, que era para apagar as luzes, aí ele aparecia numa forma demoníaca e ia atrás da pessoa. Ele tá preso lá no Texas. Vocês podem pesquisar, se quiserem mais informações, tem vídeos por aí do Turn Off the Lights. Deve ter alguma coisa no Google também, que eu encontrei essa creepypasta no YouTube, e foi daí onde eu tirei a inspiração para criar a backstory do caos. Que na verdade eu nem conhecia o Turn Off the Lights, eu só dei mais detalhes me baseando naquela história. Mas enfim, continuando, ele era de uma empresa de fabricar papel ofício, e ele era esse do canto aí que tá do lado contrário da seta que tava apontando. Esse era o Arthur, que todo mundo chamava ele de Arthur. Aí, ele tinha também, além de fazer essa coisa do papel, ele impedia que as pessoas não tirassem as árvores que pertenciam à propriedade de onde ele era mascote. Aí, um dia que estavam comemorando o aniversário dele de 8 anos, ele acabou notando um incêndio muito grande lá pelos arredores, pelas florestas, que não só de dentro da área da propriedade da empresa, como também na floresta principal, que o nome era Green Forest. É baseado na Green Hill Zone, é Green Forest, que era onde as crianças mais costumavam brincar. Aí, quando ele foi ver o que estava acontecendo, ele viu várias pessoas morrendo queimadas lá no meio daquela floresta. E eu não conseguia salvar ninguém, porque tinha muito fogo e as árvores eram muito juntas lá. Aí o pessoal meio que começou a achar que ele que não queria salvar as crianças. O pessoal começou a perguntar a ele se ele se importava com as pessoas, se ele realmente era tão bom quanto diziam ser nos cartazes, que eles usavam ele para fazer propaganda de reciclagem. Porque como no Turn Off the Lights, o Caos, que era o Arthur, estavam dizendo, ele ajudava as pessoas a reciclarem. Ele fazia, esse era o motivo dele, o objetivo dele, fazer as pessoas reciclarem papel, e acabaram achando que ele seria meio que o mascote da própria reciclagem. Mas ele só trabalhava com papel, porque era a empresa que só trabalhava com papel ofício. Daí, ele começou a ficar depressivo, e as pessoas, o trabalho dele é fazer com que as pessoas não desmatassem a floresta de lá, não tocassem fogo por lá. Aí ele acabou ficando muito depressivo, porque as pessoas achavam que ele não se importava com as pessoas, mas ele queria se importar. Ele se importava, realmente. Só que as pessoas não acreditavam mais nele, porque sem querer ele não viu quem fez aquele incêndio, não pegou a pessoa e nem salvou as crianças que estavam brincando na floresta, lá no meio do evento.
Aí ele, depressivo, né? Ele não conseguia mais salvar as florestas daquela cidade. E o pessoal, o pessoal começou a incendiar cada vez mais, a desmatar cada vez mais. E o pessoal achava que era o próprio Arthur que estava deixando o pessoal fazendo isso. Aí, aí o pessoal ficou muito revoltado com ele, porque achavam que ele não estava fazendo. Achavam que ele não queria fazer o trabalho, mas é porque ele não conseguia. Aí chegou um dia, no seu aniversário de 9 ou 10 anos, o pessoal derrubou uma árvore em cima dele. Sabe aquelas árvores de troco grosso? Eles fizeram uma distração para ele, chamaram ele para um lugar e acabaram cortando a árvore e a árvore caiu em cima dele. Ele meio que tava morrendo por causa daquela pancada que tinha, só que ele era um experimento. Ele não tinha, assim, essas coisas de humano. Que ele, se fosse um humano, ele já teria morrido. Só que o pessoal, eles começaram meio que comemorar, porque, né, eles achavam que o Arthur era, como é que diz, ganancioso, ele não se importava com os humanos porque ele não era um. E ele meio que tava quase morrendo, ele tava escutando tudo isso. Ele viu que o pessoal não tava gostando daquilo. E aí, quando todo mundo se foi, a princesa daquele lugar acabou indo lá só pra ver o corpo dele. E até a princesa não acreditava mais que ele era aquele Arthur bom que tinha, que era quando foi criado. Aí aí quando todo mundo se foi, ele se fez a mesma pergunta que fizeram pra ele. Se ele realmente se importava com os humanos. E foi aí que o ódio tomou conta. Ele ficou completamente possuído pelo ódio, virou completamente o contrário da personalidade dele. Que ele gostava de ajudar o pessoal na reciclagem, ele ajudar o pessoal a manter os lugares limpos. Aí agora, depois que derrubaram a árvore na cabeça dele, ele achava que ninguém mais acreditava nele. Achava que o pessoal estava feliz por ele estar, entre aspas, morto. Aí ele virou no Jiraiya, começou e fez uma explosão tão forte que destruiu aquela árvore que estava em cima dele. Aí começou a atacar o terror, destruiu mais da metade da cidade e foi aí que veio o episódio lá do Cynthia Kitty World, que é onde ele aparece pela primeira vez. Peraí que o negócio... Enfim, como eu disse, ele virou no Jiraiya, quer dizer, ele inverteu completamente a personalidade dele, tanto que as cores dos olhos do Arthur, que é a versão antiga do Caos, eles estão nas cores opostas. Tipo, o Arthur tinha os olhos verdes e agora o Caos tem os olhos magenta. Que magenta é meio que... Não sei, é magenta, uma cor que ela não existe. A cor magenta é só uma ilusão do azul sobre o vermelho. É meio que uma cor que não existe. Aí meio que ele ficou com essa coisa de... eu tô morto e ninguém acha que eu posso estar vivo, nem o médico, nem não médico, um doutor, um cientista que criou ele, nem quis tentar trazer ele de volta. Então ele acha que realmente, se as pessoas não se importam com ele, por que ele deveria se importar com elas? Aí começou, né? Ele destruiu mais da metade da cidade, veio lá o episódio do Cynthia Kitty World, que foi... que a data do vídeo acabou se tornando a data de aniversário dele. E o pessoal ficou aterrorizado, que ele só tacava terror, explodia as coisas, destruía tudo que viesse na frente, matava as pessoas também. Tanto que você dá pra ver que as roupas são diferentes. E justamente por essas roupas são diferentes. E por que essas roupas são diferentes, né? Porque no meio daquela chacina, ele acabou derrubando um pedaço de uma casa em cima de uma criança que tava vestindo essa roupa que ele tá usando agora. Que ele viu que aquela... Tipo, ele tinha amor pela floresta e acabou sendo esmagado por uma árvore. E aquela criança, ele lembrava, era um dos maiores fãs dele, que gostava muito da cidade onde ela morava. E foi esmagada por um pedaço de uma casa. Então meio que tipo, ainda tendo um pouquinho
Então, pena de ter matado um dos seus maiores fãs, simplesmente começou a só vestir a roupa daquela criança como como símbolo de ele ele queria se importar, mas ele acabou não, mas meio que ele não consegue mais. Ele simplesmente perdeu a fé, perdeu a credibilidade de que a humanidade possa melhorar. E ele continuou destruindo a cidade. E a princesa, que foi com quem ele perdeu a cabeça, ela fez questão de levar um monte de... Pediu pra mãe ordenar um monte de guardas e tentar acabar com a caça dele. E o cara deu fim a cada um deles. Até que a própria princesa foi lá para tentar conversar com ele. Aí ela tinha dito que aquele lugar tava um caos e que era obrigação dele de tentar ajeitar aquilo tudo. E foi aí que ele começou, aí foi aí que ele se nomeou de Caos. Isso. E agora, né, que ele me encontrou, porque aquela princesa, o nome dela na história lá do meu outro canal era Princesa Arco-Íris, que nem sequer aparecia no meu canal, mas era uma personagem que eu queria mostrar no meu canal. Só que eu não conhecia o Power Director nem nada dessas coisas de edição para poder fazer. Então ele acabou tentando ficar mais perto de mim e agora eu tô tentando dar o troco que ele fez com toda a humanidade. E... peraí. A Princesa Arco-Íris, que o cabelo dela... Ela é chamada assim porque o cabelo dela vivia mudando de cor. Toda vez quando eu fazia uma história com ela, a cada print eu ficava mudando a cor do cabelo dela. Aí, ele acabou meio que gostando, entre aspas, da princesa, porque, na verdade, ele fingiu que gostou da princesa para tentar chegar até ela. Que foi com ela que ele perdeu a cabeça, então não sabia de nada. Agora, ele não se lembrava, não se lembra de trabalhar numa empresa de papel, ele não se lembra das pessoas gostarem dele. A única coisa que ele lembra é que todo mundo tava gostando que ele tinha, entre aspas, morrido. E a própria Princesa Arco-Íris não gostava, que ele era fã da Princesa Arco-Íris, mas ela não dava a menor bola pra ele. E quando ele viu ela dando as costas, aí ele endoidou o cabeção de vez. Fez todo aquele caos que eu acabei de conhecer. E justamente pela princesa ter dito esse lugar tá um caos, ele só ficou repetindo caos. Até a princesa simplesmente ordenar mais guardas. Ordenar os guardas meio que os guardas reservas pra tentar acabar com ele. Ele acabou com os guardas também, da mesma forma. E a princesa, enquanto ele estava lutando com os guardas, ela estava correndo para se esconder junto com sua família. Foi aí que teve que ele faz o que ele mais faz hoje em dia, que é explodir as coisas, e acaba fazendo com que a princesa seja arremessada numa sala de uma coroa que tinha uma mágica de fazer com que a pessoa renascesse. E acabou resultando na minha OC. Que, como você viu nesses últimos vídeos, ela meio que consegue mudar a cor do próprio cabelo. Num vídeo desse de quadro de perguntas e respostas, ela muda a cor do próprio cabelo para tocar uma música que ela gosta. Então, ela é a reencarnação da Princesa Arco-Íris. E na forma final, ela toda muda de cor. Então, praticamente, ela é a reencarnação da Princesa Arco-Íris. Ela é a Princesa Arco-Íris. E enquanto isso, o Caos, ele, como ele é meio lerdo, ele não sabe de nada. Ele não sabe que a Miocê é, na verdade, a reencarnação da Princesa Arco-Íris. Que ele mesmo fez o favor de fazer com que ela reencarnasse. Porque se a Princesa Arco-Íris não tivesse encostado na coroa, ela não teria reencarnado agora. E, bem, a Princesa Arco-Íris, agora chamada de Cynthia, que era o nome dela, só que todo mundo chamava de Princesa Arco-Íris, acabou arrancando uma joia que tem no peito dele, que fazia com que ele explodisse as coisas de um jeito mais automático. Tipo, ele só olhava pra coisa e a coisa explodia. Não, agora ele tem que tocar na coisa, tem que fazer um negócio com a espada pra poder fazer o negócio explodir. Essa é praticamente a história dele.
E essa é praticamente toda a backstory do Caos, toda a lore do Caos, né? A história dele. Que ele era só um garoto chamado Arthur, um experimento chamado Arthur, que trabalhava numa empresa de criar de papéis. Aí chegou um dia que ele não soube o que fazer, acabou matando muitas pessoas, crianças no caso. E muitas pessoas ficaram revoltadas, derrubaram uma árvore em cima dele, ele ficou virado no Jiraiya e agora ele tá desse jeito. Legal que eu falo virado no Jiraiya sem saber o que significa. É que ele ficou pirado, ele endoidou de vez. Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. E eu espero que eu tenha respondido essa pergunta pra vocês. Enfim, é isso. Bye, guys!